Mari Vonaldo Silva, em breve teremos aí no mercado a Moreira Tower, top. Exato. Não consigo ler esse nome, acho que é Clisma, né? Pode falar o faturamento mensal? Faturamento? Sim. Cara, o meu faturamento mensal ele tá na casa dos 5 dígitos. Mas aí você deixa muito Entendeu? vago, né? Entre Ah, 10 mil a eu ainda 99 mil. não tô ainda Não sei não. nos 6 dígitos mensais, não. Não, mas eu aí tô você nos deixou 5. muito vago. Você deixou entre os 10 e os 99. Vamos encurtar. Vamos falar do meu É entre pessoal. Do seu pessoal não, meu pessoal não. Aí não. Mas entre os 10 e entre os 50 mil, tá bom ou não? Acima de 50 mil já. Não, ainda não. Então, Ainda galera, dos 10 aos 50 mil. aí. Então vocês decidem aí, vocês pensam como vocês quiserem, entre os 10 a 50 mil. O que vocês vão fazer agora? Manda no chat aí qual o valor que vocês acham que é. Eu vou chutar, beleza? Eu acho que é 45 mil. Tá? Então vocês mandem aí no chat, vamos ver aí. Quem sabe no final ele revela, né? Pra isso você tem que ficar até o final da live, tá? Ó, tem 37 alquimistas aqui nos vendo, nos assistindo. Ótimo. E manda aí sua pergunta, porque sua pergunta é muito importante. Pedro Canuto. Esse ser parece ser um cara com um ego muito elevado, vivendo uma fantasia ultra psicodélica. O que você tem a dizer? Quando eu tava no semáforo vendendo paçoquinha, ninguém falava do meu ego. Quando eu tava vendendo no dia a dia geladinho gourmet e sanduíche natural, ninguém falava do ego. A partir do momento em que as pessoas têm uma percepção de que você começou a dar valor à sua história, elas sempre vão dizer que você tem um ego elevado. Elas sempre vão dizer que você está se sentindo superior aos demais. Quando na verdade a única coisa que você fez foi entender que nessa vida você vale o que tem. Primeiro você apresenta para as pessoas o que você tem, para depois elas darem ouvidos ao conhecimento que você possui ou quem você é. Então eu não me importo quando alguém vira e fala: Gustavo, cara, você está arrogante, você está superior. Não, pelo contrário. Eu simplesmente sei a história de onde eu vim. Eu sei as lutas que eu passei. Eu sei as dificuldades que eu enfrentei. E eu dou valor a cada coisa. Então, realmente, algumas pessoas podem virar e falar: é ego alto? É sim. Mas para aquelas pessoas que são sardinhas. Agora, para quem me conhece realmente sabe que se eu estiver na rua e o cara fala: Gustavo, você tem um tempinho para a gente conversar? Eu tenho uma empresa. Todo mundo sabe que eu paro, principalmente em Valadares, sabe que eu sento, agendo um café, uma reunião e sempre busco auxiliar quem quer. Então, não me importo com essa percepção que as pessoas têm. Mas a verdade é que simplesmente eu sei o valor de tudo que eu construí e estou construindo. Pô, perfeito, hein? Galera aqui, vamos continuar no chat. Ó, já, pessoal, eu vou deixar vocês mandando mais aí, vou conversando com ele aqui. Então, aproveite, se você tem alguma pergunta para fazer, já manda, tá? Já manda aí, não deixa para depois não, porque depois pode ser Tarde. Então, você já viu, né? Ó, o desfecho mandou muito bom, mano. Fábio Borges, esse cara tem um potencial. Vou lançar uma pergunta, manda aí. Como desenvolver um perfil de autoridade nas redes sociais? Essa é a pergunta dele. Pergunta boa. Muito boa. Primeira coisa, a rede social ela pode ser dividida em partes, tá? Isso vai depender muito do que você busca. Se você está buscando desenvolver um perfil pessoal ou se você está buscando desenvolver um perfil profissional para transmitir o conhecimento que você tem e através disso você garantir clientes. Se tratando do perfil profissional, digamos que você é um filmmaker e você quer utilizar as redes sociais para transmitir uma confiança, para transmitir que você sabe o que você faz. Então a primeira coisa é literalmente você conseguir ensinar as pessoas, porque elas vão ver que você tem domínio daquilo que você faz. E em seguida é você apresentar trabalhos que você tem feito. Hoje, por exemplo, teve um pessoal que fez isso muito bem, eu só não me recordo o nome do perfil deles, se eu não me engano acho que é Na Estrada.
Eu lembro que eles começaram muito bem ofertando filmagens de graça. Eles chegavam para uma cafeteria, chegavam para uma lanchonete e falavam: olha, queremos fazer um vídeo para vocês totalmente gratuito. Eles faziam um vídeo e depois postavam o antes e depois, postavam o resultado, o processo. E querendo ou não, isso apresentou dentro do perfil deles que eles tinham conhecimento e domínio do que eles estavam fazendo. Consecutivamente, as empresas começaram a procurá-los para poder fazer trabalho. Só que não adianta você simplesmente ficar no orgânico. Para quem quer construir uma autoridade voltado para negócios, você precisa utilizar as artimanhas de gestão de tráfego pago, campanhas de anúncio, para que você consiga alcançar o público mais qualificado. Depender do orgânico, você vai nadar muito para pouco resultado. Então a primeira coisa é: construa um perfil autêntico que transmita credibilidade no assunto que você domina. Construa uma linha editorial de conteúdos que vão desde o conteúdo da pessoa que não tem conhecimento nenhum à pessoa que tem um conhecimento elevado dentro do que você está falando. Esse é o primeiro passo. E utilizando as campanhas de anúncio para você chegar ao público ideal. Se tratando de um perfil pessoal, digamos que você é um empresário e quer se posicionar para atrair pessoas, para fazer network, através desse network você ter outros projetos, outras oportunidades, aí eu aconselho que você transmita uma linha editorial dentro daquilo que a maioria já faz. Não fica procurando reinventar a roda. Pega as principais empresas, os principais influências do nicho e simplesmente pegue os assuntos que estão mais em alta e fala sobre aquilo, porém transmitindo da sua forma, do seu jeito. E nisso você vai construindo uma certa autoridade para as pessoas. Elas vão começar a ter percepção de valor daquilo que você está falando. Aí sim, dependendo se você for querer trabalhar com orgânico, entra a questão de você analisar o que está dando melhor, o que está dando pior, o que é melhor para o seu perfil, o que não é. Porque se tratando do algoritmo, às vezes ele vai tentar te influenciar a fazer algo que você nem tem tanto interesse. Se eu fosse olhar o meu algoritmo, por exemplo, eu simplesmente iria sempre falar assuntos polêmicos. Que é os que mais bombam. É os que mais dá resultado. Entendeu? Em comparação, tem outra página minha que ela dá muito resultado simplesmente em assuntos já voltado para um nicho específico, algo mais educacional. Então a gente não deve depender de algoritmo. Quer crescer na rede social? Quer ter um posicionamento? Quer transmitir autoridade? Simples. Fale de assuntos que o seu público quer ouvir, principalmente ensinando eles, agregando valor na vida do que eles querem, do que eles precisam. Perfeito. E você chegou a falar conosco que tem uma operação encapsulado? O encapsulado, qual que é o produto? Nosso encapsulado ele é assim. Até mandar um abraço para o pessoal da Clínica Olis, o nosso parceiro, Dr. Yuri Gomes. A gente desenvolveu o Lib. O Lib ele é um termogênico, na verdade. Ele auxilia tanto para a pessoa que quer perder peso, quanto para a pessoa que está no processo de hipertrofia muscular. Como eu digo, nosso produto não faz milagre, assim como nenhum outro produto faz milagre. A questão é que o nosso produto ele auxilia a pessoa a acelerar o metabolismo. Se ela está alinhado, tendo uma boa rotina alimentar, não estou falando que ela precisa seguir uma rotina de um atleta, mas se ela está alinhado, tendo uma boa alimentação, fazendo uma alimentação mais saudável, se ela consegue pelo menos praticar um exercício 3 vezes na semana, o nosso produto potencializa para acelerar e aumentar o metabolismo e proporcionar a queima de gordura. Então, o Lib ele foi uma consequência da Protocolo Shape, porque eu via que eu tinha uma base de pessoas e, claro, a melhor coisa que você tem não é diversificar em nichos diferentes, mas sim diversificar para a sua mesma base de público, a mesma base de leads. Então, se eu tinha ali um público que estava buscando, seguindo a minha página, porque a gente informava para eles conteúdos sobre como ganhar massa muscular, como perder peso, qual o processo para planejar uma boa alimentação, essas pessoas não queriam simplesmente, talvez, o e-book, elas não queriam simplesmente a área de membros. Talvez elas poderiam querer algo a mais, um suplemento, por exemplo. E aí foi a ideia de ter um parceiro que pudesse fornecer para nós esse suplemento. E aí que entrou a nossa ideia com o Lib, o Larry Burn. E essa página é dark, né? Como que é essa página? Ou você bota a cara? Sim, a Protocolo Shape hoje ela é uma página dark, onde a gente utiliza simplesmente vídeos, imagens em carrossel. Porém, tem um projeto vindo para ela de começar, a gente já selecionou 3 rostos para começarem a produzir conteúdo.
Até mesmo o nosso parceiro, o Yuri Gomes, como ele, além de ser nutricionista, já ter sido uma pessoa do esporte, então, assim, agrega muito valor para nós. E aí a gente vai começar a produzir esses conteúdos tendo alguém. Porque a galera tem muito aquilo, venda sem aparecer. Tá bom, mas as pessoas gostam de conversar com outras pessoas. Então não significa que você precisa aparecer. Encontre outras pessoas que possam fazer isso para você. E aí você vai ter uma audiência muito melhor, uma audiência que vai ter muito mais credibilidade e uma audiência que vai conseguir gerar uma conexão muito mais fácil. Beleza. E você roda os seus produtos em qual plataforma? Os infoprodutos? Cara, os infoprodutos hoje, eu trabalho com a QIFI e com a Hotmart. Ok. A Hotmart porque foi lá em 2017, quando eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro na internet, era a plataforma do momento. Então, eu já tinha algumas coisas lá, então eu continuei. Gosto muito da plataforma em si. A QIFI também. E roda para outros países. Exato. Também, né? Eu estou desenvolvendo um projeto que é voltado para fora. Quem é dos alquimistas é um projeto até mesmo que eu auxiliei as pessoas. Peguei um projeto próprio que eu queria desenvolver e, em formato, fui construindo o projeto, gravando aulas para ajudar eles que querem vender lá fora também. Então, cadastrei na Hotmart, principalmente por causa desse motivo. Utilizo a QIFI também, por ser... A QIFI, na verdade, ela foi uma estratégia, porque você tem que comunicar aquilo que as pessoas querem ver. E qual uma das principais plataformas em alta hoje? QIFI. Então eu falei, cara, vou utilizar a QIFI porque todo mundo vai ver ela. Já é uma plataforma que todo mundo familiariza, então eles vendo que eu estou alcançando resultado vão se tornar muito mais próximos. Já se tratando do nosso encapsulado, é a nossa querida Bripe. Principalmente por ela estar em Valadares e a gente conseguir ter uma facilidade de estar em contato com os nossos gerentes. Mas a questão da Bripe, você sabe que deu uma polêmica esses dias. Esses dias não, tem muito tempo, né? Sim, polêmica. sim. O que você acha dessa polêmica braba que deu? Você tá do lado São de quem? negócios. Negócios são negócios. Mas você tá do lado de quem? Eu não tenho lado, cara. É a mesma coisa. Negócios. Entendeu? Então, quem tomar a direção e através dessa direção for melhor para tanto nós que comercializamos através da plataforma, quanto também aos acessos, porque não vou mentir, melhorou bastante nos últimos meses, é desse lado que eu tô. Eu vou pensar sempre primeiramente nos meus negócios, vou pensar sempre primeiro naquilo que vai beneficiar a mim e aos meus. Pô, perfeito. E questão da QIFI, cara, QIFI, tem muita gente que reclama de reembolso. Eu, por exemplo, reclamo muito porque, dependendo da forma que você põe seu produto lá, pode ter muito reembolso, por mais que ele seja muito bom. Né? Por ser muito fácil na QIFI. Hoje sabemos que tem outras plataformas aí que... né? Mas como que você trabalha essa questão de reembolso? Pra galera não pedir reembolso, você ter uma taxa ali bacana de reembolso. Cara, na verdade, o reembolso, ele parte muito do princípio da pessoa ter uma curiosidade para ver o que tem ali dentro. Sim. E às vezes ela entra, vê e já sai. Já sai, isso aí. Entendeu? Se tratando principalmente de e-books, uma das coisas que eu falo, a e-book dá muito reembolso, porque a pessoa consegue, querendo ou não, ter acesso a ele mesmo depois, então ela compra, pede o reembolso e sai fora. Mas eu acredito que você precisa gerar benefícios e uma plataforma atraente também pode auxiliar. Porém, a partir do momento que a pessoa comprou um produto seu, é porque ela tem um interesse, certo? Todos nós que trabalhamos com a QIFI sabemos muito bem que depois que uma pessoa pede reembolso, nós temos todos os dados dessa pessoa. Se a gente entrar no e-mail, a gente consegue ver os dados dela. WhatsApp e por aí vai. Uma das formas que eu encontro de diminuir a taxa de reembolso é, mesmo após ter esse reembolso, eu poder entrar em contato com a pessoa e fazer um processo de remarketing oferecendo para ela algo acima do que ela esperava, como talvez uma mentoria individual ou então uma call comigo, entendeu? Auxiliar ela em algum projeto. Então, você pode ter, por mais que isso já aconteça dentro do meu grupo, só que a pessoa vai ter uma percepção de que ela está tendo um benefício extra. Sim. Então, por exemplo, quem entra hoje para a minha área de membro, a gente tem uma área lá onde simplesmente eu faço análise de projetos. Então, quando alguém pede um reembolso, eu simplesmente entro em contato com essa pessoa e falo, olha,
Se você entrar novamente, a gente viu que você pediu reembolso, mas se você entrar novamente, você vai receber uma análise para te auxiliar na escala do seu projeto. Então a pessoa percebe que ela tem um benefício muito superior ao que ela imaginava, porque talvez ela nem percebeu que tinha isso dentro da área de membros, e ela acaba comprando novamente. E aí eu peço, como é algo extremamente agendado, o período de reembolso hoje é 7 dias, eu vou lá e coloco para a pessoa que a gente agenda depois de 8 dias. Assim eu seguro que ela não tenha reembolso. Pô, mano, perfeito, hein? Véi, tô passando um aperto, tô tossindo pra caramba, mas vai dar certo.